quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 1. Marcos, capítulo 10, versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, da além do Jordão. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, da além do Jordão. Ontem nós vimos que o lugar que Jesus estava era Cafarnaum. Jesus, quando começou o seu ministério, ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum e estabeleceu em Cafarnaum a sua base ministerial. E dali ele viajava e voltava, andava e voltava, ministrando, curando, libertando. Mas ainda que em Cafarnaum ele experimentasse tanto o poder de Deus, tanta glória de Deus, o projeto de Deus para ele não estava em Cafarnaum. O projeto de Deus para ele estava em Jerusalém. Então, meu irmão, você pode estar num lugar muito abençoado, mas não está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Não é porque as curas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo, as finanças estão fluindo, que Deus está te dizendo, fique nesse lugar. Pode ser justamente o contrário. É exatamente porque tem tido tanta bênção nesse lugar, é que Deus está te dizendo, olha, você vai ter que se levantar daí e ir para Jerusalém, porque o projeto de vida do Senhor era se entregar na cruz, no nosso lugar, era ser pendurado na cruz, para que Deus pudesse nos aceitar, era morrer a nossa morte, perdoar os nossos pecados. A questão é que todos nós temos uma Cafarnaum e todos nós temos uma Jerusalém. Cafarnaum fala de um tempo, Jerusalém fala de uma conclusão, ou seja, todo o tempo de Deus na sua vida vai te projetar para uma conclusão, porque Jesus ele é o autor e o consumador da fé. Quando ele é o autor, ele te estabelece em Cafarnaum. Quando ele é o consumador, ele te estabelece em Jerusalém. Agora, entre Cafarnaum e Jerusalém há uma jornada. E essa jornada, ela foi feita pelo Senhor de uma maneira tremenda. E todos nós estamos nessa jornada, de um lugar onde a cura não está acontecendo, para um lugar onde os milagres estão acontecendo e nós recebemos a cura para o nosso corpo. Todos nós estamos numa jornada, de um lugar de pobreza, miséria, para um lugar de prosperidade, para um lugar onde as portas estão abertas. Querido, não é porque não está acontecendo com você que isso não exista em Deus.
Não é porque você não está experimentando que não existam águas mais profundas, te convidando a ir mais fundo. Porque se o que você está buscando não se encontra nessas águas, o Senhor te diz: está na hora de mergulhar mais fundo. Está na hora de ir mais fundo. Está na hora de sair de Cafarnaum. Eu sinto Deus falando claramente que o ministério Ouvir e Crer. O tempo de Cafarnaum acabou nesse ministério. Onde nós pensávamos que estávamos vivendo a plenitude do nosso chamado, gravávamos CDs, viajávamos em equipes pelo Brasil, e o poder de Deus operava, pessoas eram curadas, milagres aconteciam. E hoje, boa parte do Brasil ainda nos conhece pelas músicas que nós lançamos nesse país. O pessoal fala até hoje, o Vermelhinho, o Incendeia-me. Hoje o Espírito Santo está falando assim: cara, esquece o Vermelhinho, esquece o Incendeia-me, eu quero te levar para o propósito. Agora, o que te levará para o propósito é a mesma coisa que gerou o propósito do seu coração. Ou seja, uma palavra. O que te levará a cumprir o propósito, o que vai te impulsionar a sair desse lugar que você está, espiritualmente falando, talvez geograficamente falando, talvez denominacionalmente falando, deixa Deus te guiar. Mas se levantar e ir para Jerusalém tem a ver com o que Deus foi construindo dentro de você com os anos. Deus te deu uma palavra, Deus te deu 2 palavras, Deus te deu 3 palavras, 4, 5, 6, 7. Se você for honesto, você que ora em línguas, hora após hora, você vai reconhecer que o Senhor construiu uma Jerusalém aí dentro. Você vai reconhecer que ainda que você esteja em Cafarnaum, Cafarnaum não te cabe mais. Ainda que você esteja em Cafarnaum, o que está desenhado aqui é Jerusalém. E o Senhor te diz: eu te tirei de Belém e te levei para o Egito. Eu te tirei do Egito e te trouxe para Nazaré. Eu te tirei de Nazaré e te levei para Cafarnaum. E não tenha medo, sou eu que está te levando para Jerusalém. Diga bem forte comigo: Belém, onde eu nasci. Egito, onde Deus me protegeu, onde eu venci o mundo. Nazaré, onde eu fui treinado. Cafarnaum, onde eu funcionei. Jerusalém, plenitude. Então o Senhor te diz: se levanta pela fé e vai para Jerusalém. Ah, mas eu vou encontrar os fariseus aqui no caminho. Passe pelos fariseus. Ah, mas eu vou ter que atravessar o Rio Jordão. Atravesse o Rio Jordão. Ah, mas eu vou ter que montar num jumentinho. Monte num jumentinho. Ah, mas eu vou ter que usar o chicote no templo do meu próprio coração e arrancar de mim tudo que é lei, tudo que é comprado, tudo que tem preço, tudo que é negociável, porque aqui dentro agora tudo é de graça. O chicote de Deus só tem um objetivo: arrancar a lei do seu coração. A vara de Deus só tem um objetivo: limpar você do legalismo e estabelecer você na graça de Deus. O chicote de Deus só tem um objetivo: tirar você da letra que mata e estabelecer você no espírito que vivifica. Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou na cabeça de Jesus, ninguém entendeu nada. Porque talvez aquele vaso de alabastro com nardo puro valeria 8.000 reais. E ela quebrou aquilo e jogou na cabeça de Jesus e ungiu a cabeça dele
ungiu os pés dele. E alguém disse: puxa, por que esse desperdício? Olha como que o homem natural pensa. O homem natural pensa segundo a letra. O homem espiritual é apaixonado por Cristo. Poderia ter pego esse dinheiro e dado aos pobres, né? Por que eu vou participar dessa campanha dos 100 mil? Por que eu vou ser um dos 100 mil? Por que eu vou ser um dos 300? Esse povo é rico. Querido, não tem a ver conosco, tem a ver com uma expansão de mentalidade. Porque nós não vamos mais experimentar esse lugar que nós estamos. Nós vamos experimentar lugares que nós nunca entramos. Mas nós não vamos entrar por esforço, por força de vontade, por sermos religiosos ao atender os pobres. Jesus disse: os pobres você sempre tem convosco, mas eu não. Essa mulher está me ungindo para a sepultura. Pobre você tem todo dia para abençoar. Inclusive hoje você já abençoou um pobre? Se não, deveria. É incrível as pessoas que nos exortam a cuidar dos pobres, quando eles são os que menos cuidam dos pobres. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se você quer atingir o propósito, você precisa se casar com a palavra que Deus te deu. Precisa haver um casamento entre o que você é e o que Deus diz. E a palavra que Deus te deu, ela é para você. Ela é sua. Ela é peculiar, ela é sui generis. É uma palavra de Deus para a tua vida. Foi algo que Deus não falou com o Tiago, falou com a Yula. Foi algo que Deus falou com o Clóvis, não falou com a Angelita. Deus falou com o Nilberto, não falou com o Hudson. Cada um de nós temos um relacionamento ímpar com Deus. Por isso Jesus disse: não julgueis. Por isso Paulo disse: o homem espiritual discerne as coisas do Espírito, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele discerne as coisas espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais. Meu irmão, quando você tem uma palavra de Deus, você vai ser mal interpretado. Quando você tem uma palavra de Deus, você vai ser apedrejado. Quando você tem uma palavra de Deus, você vai ser rejeitado. Ou então você não tem uma palavra de Deus. Porque não espere que as pessoas vão aplaudir a sua fé. As pessoas não vão aplaudir a sua fé. As pessoas vão aplaudir o fruto da sua fé. Enquanto você estiver dizendo: Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo, está todo mundo te apedrejando. Mas quando você trazer a bandeja cheia de fruto, você vai calar a boca de todo mundo. Eu vou repetir isso. Enquanto você está dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, as pessoas estão te rejeitando. Mas quando você traz uma cesta cheia do fruto do que Deus falou, então as pessoas vão ser atraídas a você. Porque elas vão descobrir que o caminho que você trilhou, elas deveriam ter trilhado há muito tempo. A ousadia que você teve. A ousadia que você teve. Você ousou crer. E quando você ousa crer, sempre tem a ver com o impossível. Quando você ousa crer, sempre tem a ver com o poder de Deus. Vamos fazer uma campanha para levantar 10 mil reais. Isso é fácil. Quero ver a gente levantar 100 mil. E o mês que vem vai ser 200 mil. Você que está torcendo o bico, você que está torcendo o nariz, esse mês é 100, mês que vem vai ser 200. E as pessoas ficam questionando: para qual propósito? E Paulo responde: não é por necessidade, nem com tristeza. Deus ama quem dá com alegria.
Não é por necessidade, nem por tristeza. Ah, mas a Bíblia nos ensina a socorrer os pobres, as viúvas, os necessitados. A Bíblia ensina, mas a Bíblia ensina mais você obedecer ao Espírito Santo. E o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O que Maria fez ao derramar aquele vaso de alabastro na cabeça de Jesus foi uma loucura, porque ela, entre aspas, desperdiçou 8.000 reais na cabeça de Jesus e nos pés de Jesus. Só que Jesus disse: olha, o que essa mulher fez vai ficar para a história, vai ser um memorial eterno. E eu quero te dizer uma palavra, ó noiva do Cordeiro. Uma mulher ungiu Jesus para a sepultura, outra mulher está ungindo Jesus para a sua volta. Não, vocês não ouviram isso, eu vou repetir. Jesus foi ungido para a sepultura, e Ele está sendo ungido para a segunda vinda. Uma mulher o ungiu com nardo puro para a sua morte, mas outra mulher, a noiva do Cordeiro, está ungindo o Cordeiro para a sua volta. Hoje há uma geração derramando nardo puro na cabeça de Jesus, nos pés de Jesus. Isso tem um preço, e só você sabe o preço que foi perder todas essas pessoas. Só você sabe o preço que é perdoar 70 vezes 7. Só você sabe o preço que é abraçar o seu inimigo, dar pão para o seu inimigo, dar, não é a segunda chance, dar a 1000ª chance. Nem é dar a 1000ª chance, é dar a 1.000.000ª chance. Não seja Vasti, que recusa o chamado do rei. Não seja Vasti, que recusa o chamado do rei. Qual é o chamado do rei? Se bater na sua face, vira outra face. Se te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a capa, dá a túnica. Esse é o chamado do rei. Ama teus inimigos, ora pelos que te perseguem, abençoa quem te maldiz. Seja uma fonte de vida, seja uma fonte de avivamento. Pare de falar mal das pessoas e comece a falar bem das pessoas. O rei Assuero está chamando Vasti, mas Vasti não entende que perdoar faz parte do chamado, que andar a 2ª milha faz parte do chamado. Vasti não entende porque ela é natural, ela é carnal, mas Esther entende. Esther entende, porque Vasti, quando foi chamada, não foi. Esther, quando não foi chamada, foi. Deus não está procurando uma noiva chamada. Deus está procurando uma noiva que não é chamada. Por isso Hebreus diz assim: vocês precisam de intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Vasti foi convidada, Esther não foi convidada, mas ela entrou. O Senhor te diz: quando você tem intrepidez, você entra. Quando você tem ousadia, você entra. Você toma posse, você pega a bênção. Por mais que o seu corpo grite, você diz: eu estou curado, e está mesmo. Não tem doença no seu corpo mais. Para com essa história de dor e enfermidade. Mure a sua boca, coloque uma boca de saúde, que vai dizer: eu estou curado, eu estou sarado. Ah, mas fulano morreu, Beltrano morreu. Problema de Beltrano e de Ciclano. Eu não vou morrer. Eu vou viver, eu vou contar as obras do Senhor. Sabe qual é o seu problema? Deixa eu te falar por que o invisível não se manifesta no seu visível. Porque ainda não houve um casamento com a palavra. Jesus disse: deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Me empresta a Bíblia aqui, Yula, por favor. Porque eu estou usando a do telefone. Deixará o homem ao seu pai, provedor, e a sua mãe, quem o gerou no espírito.
e unir-se à sua mulher. Aqui eu sou mulher aqui, irmão, ó. Você tem que se casar com o que Deus diz, porque o que Ele diz é. Você tem que colocar uma aliança no seu dedo com essa palavra, porque Deus pôs uma aliança no dedo dele por essa palavra. Se você não tem uma aliança com Deus por essa palavra, saiba que Deus tem. Agora, o que é pior não é ser casado com uma palavra. O que é pior é abandonar uma palavra. O que é pior não é receber uma promessa de Deus. O que é pior é matar essa promessa. O que é pior não é descobrir o propósito, é desistir do propósito. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo vai conspirar contra. Seus melhores amigos vão conspirar contra. Pessoas da sua família, da sua intimidade, vão conspirar contra. Muitas vezes seu pastor, sua pastora, você vai ter que ficar calado na igreja para não se dar um de rebelde. Mas você sabe que não é daquele jeito, não testifica, não desce. Mas tem gente que na hora da pressão, na hora da rejeição, na hora da vergonha, na hora que a reputação cai por terra, na hora que ele fica pelado diante de todo mundo, ele dá um jeito de negociar. Ele vai para o cartório e lavra uma carta de divórcio. O Senhor te diz: quando foi, meu povo, em Isaías, que eu lavrei uma carta de divórcio com vocês? Ei, meu povo, está escrito em Isaías, vocês podem me lembrar quando foi que eu me divorciei de vocês? Quando foi que eu recolhi o meu braço para não socorrer? Ei, Jerusalém, eu a tenho escrita na palma da minha mão. E que, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Se eu esquecer desse nome que eu mesmo gravei na palma da minha mão, que é Hudson, que é Hilário, que é Ludmila, que é Tiago, que é Iula, que é Nilberto, Deus gravou seu nome da palma da mão dele e ninguém tira. Agora, Deus gravou na palma da mão por quê? Porque é Ele que faz a obra. É Ele que faz a obra. Meu nome, Heber Rodrigues dos Santos, está cravado na mão do meu Senhor. Está cravado na mão do meu Senhor. Porque é Ele que faz a obra. É Ele que me desperta em Cafarnaum. Ele que mostra que esse estado espiritual não me cabe mais. É Ele que me mostra que essa região espiritual não me cabe mais. É Ele que me deixa desconfortado no ninho. É Ele que desfaz o ninho e me diz: é tempo de voar. Olha o capítulo 10, versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, preste atenção, você precisa discernir no Espírito, você vai ler agora. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Eles não queriam saber a verdade, eles estavam indo contra Jesus, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou? Moisés. Lei. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Jesus está falando com os judeus. O que vos ordenou Moisés? O texto continua. Tornaram ele. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração. Sabe o que te leva a perder uma palavra, irmão? A dureza do seu coração. Irmão,
Eu não sei na sua vida, mas eu nunca vou me divorciar do que Deus construiu no meu espírito. Eu nunca vou dar uma carta de divórcio para as promessas de Deus. Por mais que eu esteja sofrendo, por mais que esteja tudo contra, por mais que as pessoas não me entendam, querido, eu não estou na terra para ser entendido. Eu estou na terra para ser um sinal. Eu não estou na terra para ser discernido. A Bíblia diz que o homem espiritual não é discernido por ninguém, mas ele julga todas as coisas. Eu não estou aqui para ser discernido, portanto eu não estou atrás da sua aprovação. Eu estou aqui para mudar as estações. Quando eu chego num lugar, chega a estação da chuva. Quando eu saio de um lugar, chega a estação da seca. Quando eu volto àquele lugar, vem o verão. E eu vou lá novamente, vem o inverno. A minha vida é uma vida que muda as estações por onde eu passo. Onde tem que chover, Deus faz chover. Onde tem que parar de chover, Deus faz parar de chover. Eu quero te dar uma palavra profética. Se você é um homem de Deus, nem em todo lugar que você irá, cairá o fogo do Espírito. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, nem em todo lugar que você for, vai cair a chuva. Muitas vezes vai acontecer o contrário. Depois do seu congresso, a igreja vai entrar numa crise. Depois do seu congresso, o pastor vai entrar em crise, a pastora vai entrar em crise. Você vai deixar um reboliço naquele lugar. Porque o espírito de Elias se move de Gênesis a Apocalipse. Elias nunca foi uma pessoa, Elias é um espírito. Sim, foi uma pessoa, mas que gerou um espírito. E esse espírito de Elias está derramado na palavra. O Senhor te diz, olha para mim, eu te dei o espírito de Elias. Então se você quer ser aplaudido, você está na trilha errada. Você quer ser aprovado pelos outros, você quer cantar na Lagoinha, você pegou a trilha errada. Você quer ser chamado para gravar com a Ana Paula? Você quer ser chamado para pregar na igreja tal? Você quer ser projetado no congresso tal? Cara, você não entendeu nada ainda do que eu tenho com você, diz o Senhor. Porque eu não te levantei como os profetas de Baal. Eu te levantei como uma voz profética do céu. João Batista, ele era tão cheio do espírito de Elias. Olha para mim. João Batista era tão cheio do espírito de Elias, tão tomado por essa plenitude, porque o próprio Jesus disse que João Batista era Elias. O próprio Jesus disse, João Batista veio, Elias veio e eles não viram e não perceberam. Mas João Batista, ele era tão convicto do seu propósito, que perguntaram para ele assim, você é o Messias? Não. Você é fulano de tal? Não. Você é Jeremias? Não. Aí perguntaram assim para ele, você é profeta? E o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele foi o maior profeta. Perguntaram, você é profeta? Ele disse, não. Cara, quando você está debaixo do espírito de Elias, você não é nada. Nosso problema é que a gente quer ser muita coisa. A gente quer ser o dono da verdade. A gente quer estar certo. A gente quer ter razão. Deus está te falando, ei, por que você quer ter razão se é a sua morte que vai te dar a vitória? Por que você quer ser justificado numa situação que eu quero te crucificar? Por que você quer se exaltar se eu quero te levantar crucificado, envergonhado, porém honrado por anjos, arcanjos, serafins e querubins? Por que você está buscando no homem o que só Deus te dá?
O Senhor te diz: você se casou com a minha palavra, não se divorcie dela. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio, mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, Éber e a palavra. O que é o homem? É o que tem a semente. O que é a palavra? É quem concebe a semente. A palavra de Deus tem o poder de conceber o que a minha fé gera. Repita isso bem forte comigo: a palavra de Deus tem o poder de conceber o que minha fé gera. Se eu tenho fé por ouvir Deus, eu posso colocar todo o peso, todo o desafio, toda expectativa, não no homem, mas na palavra, porque só a palavra faz brotar os milagres. Eu quero te dar uma palavra de Deus. Me ouça. Pare de colocar peso sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho, sobre os seus credores, sobre os seus devedores. Tire o peso das pessoas e coloque o peso na palavra. Porque os seus opressores, os seus inimigos, os seus amigos, seu marido, sua mulher, seu filho, eles não vão aguentar o peso, mas a palavra vai. A palavra é um terreno fértil que suporta qualquer peso. Eu não preciso transferir para você o que Deus vai me dar por aquilo que Ele diz, mas quando eu transfiro para você, você se sente pesado, você se sente cobrado, você se sente obrigado. E tudo que é pesado, obrigado, não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho te diz: ei, o escrito de dívida que era contra você, eu cravei na cruz. Sabe, aquele escrito que constava de ordenanças, eu cravei na cruz. Você não tem que ter ninguém te ordenando nada, porque você ama o sopro do meu espírito. Você caminha na palavra que eu te dou. Você não está se divorciando, você está se unindo mais. Olha o que Jesus diz. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem o seu provedor, a sua fonte natural, a sua proteção, o seu referencial, o seu padrão. Deixará o homem o seu padrão, as suas regras. Vai deixar sua mãe também. E vai se unir com a palavra de Deus. Vai se unir com a sua mulher. E serão os dois um só espírito. Aqui diz uma só carne, mas hoje é um só espírito. Meu querido, deixa eu te dar uma palavra. A única coisa que te sustenta na jornada foi a palavra que Deus te deu. Eu não estou falando de um entusiasmo momentâneo. Eu estou falando de continuidade até o fim. Eu não estou falando de reteté, de sanguinismo espiritual. Eu não estou falando de blá, 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 blá. Eu estou falando de aguentar o tranco no monte, aguentar o tranco no vale, aguentar o tranco contra os gigantes, aguentar o tranco contra os principados e potestades. Foi o casamento entre o seu espírito e a palavra de Deus.
Aí você fica em crise, porque quantas vezes você negociou a sua fé? Quantas vezes você se vendeu e abriu mão do que Deus falou com você? Quantas vezes você não continuou crendo? Quantas vezes a sua prática foi absorvida por uma decepção? Você deixou uma decepção falar mais alto que a voz de Deus no seu espírito. Você deixou a tristeza de uma reputação no chão falar mais alto do que o casamento do seu espírito com a palavra que Deus te deu. Sendo que é esse casamento que vai fecundar Cristo na sua vida. É esse casamento que vai fecundar cura na sua vida, prosperidade na sua vida, libertação do pecado, santificação, unção. Querido, nada vai ungir você a não ser a palavra que você crê. Unção é Deus acompanhando a minha fé. Unção é Deus colocando o dedo na minha fé. Unção é Deus impondo as mãos sobre a minha fé. Unção é o Senhor despejando azeite sobre a prática do que Ele falou comigo. Eu não tenho uma teoria, eu tenho uma experiência. Nosso problema é que nós somos teóricos. O Senhor te diz: o tempo de teoria passou na sua vida. Ah, mas eu vou morrer. É melhor morrer crendo do que viver duvidando. Ah, mas tire esse mais, porque esse mais aí é uma carta de divórcio que você tá lavrando. Para de se divorciar da palavra, porque você na verdade está se divorciando de mim. Eu estou unido com a palavra que eu te dei. Se você solta a palavra, você me solta. Não é que eu te abandonei, você me soltou. Você recebeu a derrota com a sua confissão. Você recebeu a derrota falando do problema, não declarando a verdade. Você assinou no recibo do pacote que o inferno enviou quando você falou o que você falou. Pastor, mas isso é muito sério, porque eu não vou ficar em Cafarnaum, eu vou para Jerusalém. Eu vou sair desse estado, eu vou entrar em outro estado. Eu vou expandir a minha consciência. Eu vou alargar a minha mentalidade. Eu vou entender o que significa quebrar o vaso de alabastro e derramar 8.000 reais na cabeça de alguém, deixando todo mundo sem entender. Está todo mundo querendo saber, para que essa oferta de 100 mil? Para você mudar de vida, meu irmão. Você acha que Deus está procurando o seu donativo? Filipenses capítulo 4. Deus está procurando aquilo que aumenta o seu crédito. Ah, mas eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Mas eu sei o que Deus vai fazer com você. Pare de preocupar com os outros e recebe a mudança. Deixa de ser avarento e semeia. Pare de colocar clichês onde Deus chama de avareza. Pare de colocar clichês onde Deus chama de carnalidade. Pastor, então agora eu me rendo, porque eu sei que eu já não estou em Cafarnaum, pastor, já me levantei. Eu sei que eu já peguei a direção de Jerusalém. E eu vou te falar a verdade, pastor, eu estou casado com a palavra que Deus me deu. Agora, eu não quero me divorciar. Eu não quero lavrar uma carta de divórcio para a palavra que Deus me deu, quando Deus me ensinou a orar em línguas. Quando Deus me ensinou a meditar na palavra. Irmãos, quando Deus me ensinou o que é adoração.
Será que existe no planeta Terra alguém que sabe o que é adoração como eu sei? Eu estou te fazendo uma pergunta sincera. Será que existe na terra alguém que percebe a adoração como eu percebo? Será que Deus é para as pessoas o que Ele é para mim? Porque para mim é muito tangível, é muito real. É uma consciência de ser, e principalmente uma consciência de ser nele. E mais do que ser nele, é Ele em mim. No nível que nada espiritualmente acontece na minha vida fora de mim mesmo. Sempre que eu preciso de algo, eu arranco uma costela, e arranco outra costela, e arranco outra costela. Tudo que eu preciso está nas minhas costelas, está na minha estrutura íntima, escondida, na firmeza de um osso duro. Deus transforma uma mulher linda para auxiliar você, e o nome disso é ajuda do Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado: se você se divorciou do que Deus falou com você, faça o caminho que precisar fazer de volta. E se case com aquela palavra. Fala para o teu irmão, olha nos olhos dele, fala: se humilha, paga o preço, joga a sua reputação fora, volta e pega o cajado que eu te dei. Ah, mas me decepcionaram. O Senhor te diz: me decepcionaram também. Ah, mas cuspiram na minha cara, pastor. O Senhor te diz: cuspiram na minha cara também. Ah, mas eu fui rejeitado e fui humilhado ao extremo. E o Senhor te diz: ninguém foi mais humilhado do que eu próprio. Eu passei pelo pior, para que você não tenha desculpa para desistir. O que te dá força para desistir não é olhar para o trono, é olhar para o meu sofrimento. O meu sofrimento é a sua inspiração de continuar. O meu sangue derramado é a sua inspiração de perseverar. Aquela coroa de espinho doeu, viu? Aqueles espinhos enterraram-se na minha cabeça, para que você hoje tenha a minha mente, tenha os meus pensamentos. Eu perdi o senso de pensar, tamanha dor na minha cabeça, para que hoje você tenha pensamentos saudáveis, para que hoje você tenha uma mente renovada. Pregar as minhas mãos, para que as suas mãos possam voar. Pregar os meus pés, para que os seus pés possam correr. Furar o meu lado, para que do seu lado nasça vidas, almas, igreja. Não se divorcie da palavra que eu te dei. Fica firme. Pastor, como que fica firme? Versículo 13. Então lhes trouxeram algumas crianças. Quer aprender sobre ficar firme? Olha o paradoxo. Ele estava falando de divórcio, agora vai falar de crianças. Que paradoxo. Que paradoxo tão unido. Que paradoxo tão reflexivo. Que paradoxo que se parece um com o outro. O que divórcio tem a ver com a visita de crianças? Vamos ler. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará
nele. Jesus aqui estava falando dele mesmo, porque ele ia entrar em Jerusalém, que tipifica o reino de Deus. Mas para entrar em Jerusalém, ele teve que montar num jumentinho que ninguém nunca havia sido montado. Ele teve que se fazer como criança e montar num jumentinho. Não é no jumentão, não é no pai nem na mãe, é no filhote. O Espírito Santo fez questão de deixar bem claro. Jesus montou num jumentinho. O que é um jumentinho? É um filhote, é uma criança. O problema é que quando Deus fala, você crê e vai, no caminho nascem os questionamentos por causa da guerra. Nascem as dúvidas por causa da guerra. Nasce o medo por causa da guerra. Nasce a maledicência por causa da guerra. Nasce a murmuração por causa da guerra. Aí o Senhor te diz: ei, monta num jumentinho, porque eu preciso te ensinar como é que entra na cidade. Você não vai entrar com os seus pés, você vai ser conduzido pela humildade. Você vai ser conduzido pela humildade. E você vai ser constrangido, porque as pessoas vão pegar suas vestes e fazer um caminho para você passar. Os fariseus ficarão com inveja, mas você ficará constrangido. O que deixa o religioso com inveja, deixa você constrangido. Porque os seus valores são outros. Seu coração é outro. Senhor, eu vou ser sempre esse meninão que pode ouvir a tua instrução e recebê-la como algo novo. Senhor, meus olhinhos sempre vão brilhar para a tua palavra. Senhor, meu espírito sempre vai exultar com a verdade. Senhor, eu desisto de uma entrada triunfal. Eu vou montar no jumentinho. A gente não para entender o que o Espírito Santo está querendo falar. Por que você acha que Jesus pediu para os discípulos que é um jumentinho? Não um cavalo, uma carruagem, ou um palanquim. Palanquim é aquele trono carregável. Não. Arruma um filhotinho de jumentinho, bem pequenininho. Ele mal vai conseguir carregar meu peso. Ele vai andar até devagar. Mas eu vou chegar lá. A humildade é a raiz da fidelidade. E a fidelidade é a raiz da constância. E a constância é a mãe da chegada. A humildade é a raiz da fidelidade. A fidelidade é a mãe da constância. E a constância, a responsável em te levar para dentro do propósito. Todo dia você levanta e faz a mesma coisa. Todo dia você levanta e faz a mesma coisa. Todo dia você levanta e faz a mesma coisa. Todo dia você levanta e faz a mesma coisa. Todo dia você levanta e faz a mesma coisa. Você tem mais do que um hábito. Você tem uma vida encarnada. Você cruzou a linha do hábito. Você se tornou a própria palavra que você crê. Eu me tornei a própria palavra. Eu recebo essa palavra. Amém. Aleluia. Aleluia.
Então, para mudar de estado, você vai ter que se firmar no que Deus falou no começo. Porque a mesma palavra que gerou você em Cafarnaum te dará força para chegar em Jerusalém. E você não pode se divorciar dela por causa de uma oportunidade. Você não pode se divorciar dela por causa de uma proposta. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você tem preço? Porque se você tem preço, uma hora alguém vai pagar. O meu chamado não tem preço. Meu propósito não tem preço. Eu e Jesus sabemos que quando eu deixei tudo por Ele, para Ele e para Ele. Eu não me tornei pastor porque eu precisava de um emprego. Eu não me tornei pastor porque eu precisava de um salário. Naturalmente falando, eu estava regredindo, e muito. Meu pai tinha 2 hospitais, fazenda. Era para mim ter pegado aquilo e transformado em bilhões. Eu sou filho único. Eu tinha que ter assumido tudo e administrado tudo, mas eu abandonei tudo. Hoje as pessoas me veem prosperando. As pessoas veem a nuvem de prosperidade sobre a minha vida. E muitos não entendem. A semeadura que foi feita de um jovem de 16 anos, lá atrás, que tinha uma vida pela frente, mas pegou toda a sua mocidade e colocou no altar. Onde eu passei por tudo que um ser humano pode passar. Mas a palavra com a qual eu me casei me sustentou. A palavra com a qual eu me casei me firmou. E ela me inspira até hoje. Até hoje. Eu tenho a mesma inspiração, o mesmo espírito, a mesma paixão, a mesma determinação, a mesma vontade. Muitas vezes as pressões são tão grandes, as unhas de Satanás cravam-se nas minhas emoções, e ele torce, e a minha alma sangra, mas isso não afeta em nada o meu espírito, porque o espinho é na carne, não é no espírito. Mata a carne que o espinho perde o efeito. Está doendo? Tem carne aí. Está doendo? Tem carne aí. Está doendo? Tem carne aí. Espírito não sente dor. Espírito vence, prevalece, governa, se impõe. Mas se impõe sob a liderança de outro Espírito, o Espírito Santo. Pastor Heber, por que você nunca parou de orar em línguas? Porque eu sou um crianção. Eu sou um meninão que cria na palavra. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Quem fala em línguas não fala aos homens, fala com Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu sou tão bobinho que eu acreditei nisso. Amém. Eu sou tão simples como a pomba, que hoje eu estou voando com ela. Mas eu também sou prudente como a serpente. E uma das características da serpente é que ela é surda. Quando a Bíblia diz, seja prudente como a serpente, significa, para de ouvir a voz natural. Pare de ouvir os sons naturais. Pare de ouvir os sons físicos.
Use só a sua língua. Ei, serpente, use a sua língua. O que a língua faz? A língua da cobra, ela não cheira, ela nem ouve, ela percebe. A língua da cobra tem poderes de percepção. É assim que o seu espírito funciona. Seu espírito tem um poder de percepção. Serpente não gosta de aparecer, serpente vive escondida. O veneno da serpente é a matéria-prima do antídoto. Ou seja, o que te fazia cair, não te faz cair mais. Você tomou tanta picada que você se tornou imune. A Bíblia diz assim: ninguém é provado acima das suas forças. Eu sou fiel, eu vou deixar você ser picado na medida que você não morre. Você vai sendo picado, mas eu não vou deixar você ser picado para matar. O que eu estou fazendo na verdade é criando anticorpos, criando uma vacina, criando um super-homem, uma super-mulher. Você está chegando um tempo na sua vida que não adianta picar você mais. Você vai dar uma risada e vai sair cantando. Quando você sofre a maior picada, você pensa assim: agora eu vou. Essa eu não consigo não. É porque Deus está terminando a obra de fazer de você um super-homem. Te dá uma super estrutura. Mas tem que ser criança para entrar nisso. Porque você tem que ler tudo diferente das pessoas. As crianças leem diferente dos adultos. Elas leem assim: B, A, Ba, Ba, L, A, L, E, L, I, balei, baleia, titia, baleia. Criança é assim. Ela não tem pressa. Você já viu um serzinho que sonha mais do que uma criança? Quando ele pega um avião e vai brincar com o aviãozinho, com o carrinho, ele se vê naquele carrinho. Sabe qual é o seu problema, meu irmão? Você parou de sonhar. Você parou de visualizar as coisas. Você apanhou tanto da vida que hoje você não sonha mais acordado. A fé ressuscitará teus sonhos acordados. A fé ativará a sua imaginação. A fé libertará a sua mente. Amém? Levante-se de Cafarnaum e vá para Jerusalém. Como? Não se divorcie da palavra e torne-se como uma criança. Seja uma criança capaz de subir no jumentinho. Amém, Jesus, amém. Eu recebo essa palavra, Espírito Santo, eu recebo. Eu não vou entrar nisso. Criança entra. O que é que vão pensar de mim? Criança não tem esse julgamento. Porque criança não tem que provar nada para ninguém. Ela até faz cocô na calça. Criança, para declarar a sua criancice, faz cocô na fralda. E nós temos que limpar ainda.
Seu problema, sabe qual é, meu irmão? Você tem medo de fazer cocô na fralda. Você tem medo de errar. Você tem medo de sujar a fralda. Você vai alcançar o reino nunca. Só alcança o reino quem suja a fralda. Porque quem suja a fralda sabe que tem um pai que limpa. Aleluia! Quem suja a fralda sabe que tem um pai que limpa. Agora, você é todo certinho, todo bonitinho. Sabe, a sua matemática tem que bater. Se não bater, você fica a noite inteira somando até bater. Eu sou daqueles que minha conta não bate nunca. Mas eu dou certo sempre. A minha conta não bate, mas eu bato e vou, 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 porque o meu nome é propósito. Meu nome é chamado. A vida só compensa ser vivida se for na perfeita vontade de Deus. Porque só a perfeita vontade de Deus é boa e agradável. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali, ou onde o Senhor falar. Eu quero receber disso. Irmãos, vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Está transferindo algo para nós. Amém. Gerando gente que vai andar numa outra dimensão, amém? Amém, amém. Eu não sei vocês, mas eu fui corrigido hoje. Eu não sei vocês, mas eu fui corrigido. Quando Deus precisava levantar um povo, tirou do espírito de Moisés. Amém. Tirou do que estava pronto para levantar uma geração. Eu creio que nós somos essas pessoas que o Senhor está levantando. Amém. Não teremos um maluco só em Goiânia, teremos uma porrada de malucos. Aleluia! Uhul! Teremos gente doida em Goiânia. Teremos gente que recebe do Espírito e crê nele, acredita no que ele fala. Por isso vamos aglomerar como família. Recalabaxe querebaranda, recatarabachou coroborondo, recarabai. Espírito, Pai. Retira, Pai, retira. Kira barabarabarabarabasocotoroboro. Recatarabachocotorobocotorocoro. Verdadeiros. Dripacataramachocotoroborocoroloroborodo. Transfere, Pai. Transfere, Pai. Transfere, Pai. Nenhum divórcio espiritual, nenhuma altivez espiritual, nenhuma vaidade espiritual, nenhuma concorrência com o propósito. O rimaneri odobocotorobochiteri biriande rebenai. Nada concorrerá com a palavra que Deus nos deu. A mesma palavra que nos gerou em Belém, que nos levou para o Egito, que nos trouxe a Nazaré, que nos enviou a Cafarnaum, está nos levando para a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, que desce do céu como noiva ataviada, que vai gerar na terra o filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, aleluia, aleluia. Deus está buscando os malucos que vão quebrar os vasos de alabastro na cabeça de Jesus e nos pés de Jesus. Recebe desse espírito inegociável, desse espírito invencível, desse espírito invendível, desse espírito de fé simples que vai até o fim, desse espírito de ousadia total, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Toca, Senhor, toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca.
Toque, Espírito Santo. Aleluia. Debereketiotronde derebeketoro. Marretobiande neketibriando nobian. Aleluia. Amém, Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos porque nada somos, nada temos, mas possuímos tudo. Nós te possuímos, Senhor. Ó Deus, abra os nossos olhos para entender o que é possuir o Senhor. O que é ter Deus morando dentro de si, em um só Espírito. Amém, em nome de Jesus. Está sobre vós um Espírito inegociável em relação ao propósito de Deus. Amém? Diga comigo: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia! Graça e paz, irmãos. Sabia que eu vinha e preparou a palavra.